Olá, gente! O escritor Afonso Borges está sentado em frente a várias prateleiras repletas de livros. Trabalho no Sempre um Papo. E eu não vou nem falar muito, eu quero colocar meu queridíssimo Walter Ugumãe na tela. Afonso, boa noite, olá. Antes de mais, parabéns por esse projeto, parabéns a você, porque o Sempre o Papo, sendo uma equipa, é uma continuidade sua, é uma resistência, é um sonho seu, então, sobretudo o seu. Então, parabéns, muitos parabéns. O escritor Walter Ugumãe está sentado em uma sala de paredes brancas decorada por diversos quadros. Ô, Walter, você não sabe... Sabe que eu lembro muito quando você fala de gente que já passou todo mundo aí, assim, quem estava vivo, não é? Sobretudo na língua portuguesa, quem estava vivo passou aí, quem não passou aí deve estar até hoje esperando, chorando que você se lembre de convidar, porque teve Saramago, não é? Teve tudo aí, do Brasil, Adélia Prado. Eu sempre fico meio impressionado quando pessoas conhecem esses mitos da literatura brasileira, que às vezes para mim, para nós aqui que vivemos mais longe, essas figuras ficam tão distantes, tão inacessíveis, que eu fico assim meio... eu fico muito impressionado. Você conheceu a Adélia Prado, você tocou na Adélia Prado. Então, Sempre um Papo tem isso, né? Tem essa memória desses abraços, desses encontros incríveis com essa constelação divina. Por isso, parabéns Obrigado, por esse trabalhão gigante. Alegria demais, não só de tê-lo aqui abrindo essa temporada do 35º ano, como também tê-lo como um amigo. Isso para mim... você acha que eu sou seu amigo, Afonso? Eu tenho dúvidas, mas eu quero crer que sim. Eu acho que eu fico brincando que esse é meu patrimônio. Meu patrimônio de verdade é esse. É os amigos que eu amealhei por essa vida fora aí, as histórias que foram construídas, os laços que se fizeram e laços que foram mantidos, né? Isso é que é bom. Tantas e tantas. Mas você é muito paciente, eu acho. Você resiste muito, trabalha muito todo dia, muito intensamente perto de escritores. Você não ganha nem alergia. Eu acho que se eu fizesse assim essas conversas, eu ficaria alérgico durante um tempo, assim. Eu só suportaria escritores na minha vida segundas e terças. O resto da semana, se alguém tivesse sequer um livro por perto, deixaria de ser uma possibilidade para os meus contactos. Mas você é muito paciente, você está inundado de escritores em seu redor e você tem ainda aguenta assim isso. Mas você merece ter escritores amigos, porque você tem muita paciência para escritor. Mas, Walter Hugo, os escritores e as escritoras me ensinaram tudo que eu sei na vida. Esses 6.000, 7.000 eventos que eu já fiz na vida aí, eu aprendi tudo com eles. Eu não tenho outra plataforma de referência a não ser a cabeça, a sua cabeça. Não me engano, Afonso. Você sabe muito. Eu vejo muitas suas conversas com outras pessoas e eu vejo a pertinência das suas questões e a sua informação. Você tem uma coisa que, de facto, sendo você também um escritor, obviamente, é preciso não esquecer, não estamos a falar de espécies distintas, de animais distintos, estamos a falar do mesmo animal, mas sendo você escritor, você tem de facto essa cultura que vem do jornalismo, que é de saber estar informado, ter caminho para a informação, e isso é uma mais-valia. Eu devo dizer que eu, quando consigo, e quase nunca, é verdade que é raro conseguir, mas quando consigo acompanhar as suas conversas com o Sérgio Abranches, eu fico fascinado. O Sérgio é uma cabeça lúcida, não é? A gente fica até, por vezes, escutando o Sérgio, fica até deprimido de pensar, como assim, Sérgio, eu estive tão perto dele, porque não há um contágio para isso, de maravilhoso que ele é, porque não há um vírus para ficarmos todos maravilhosos ao invés de doentes de uma gripe tremenda, matadora, não é?
Mas eu gosto muito das vossas conversas, assim, da maneira como vocês falam, porque vocês fazem um escrutínio do mundo e desde logo traçam um panorama desse inexplicável Brasil, tantas vezes inexplicável Brasil, e é mais fácil de repente enfrentar. A gente continua a ter a sensação de que muita coisa é absurda, mas é mais fácil enfrentar o absurdo se tivermos uma informação do que pode ou pode não ser, não é? Desmontando, a gente atravessa uma era tão sem âncoras, não é? Tão sem elementos de profunda inspiração. Eu acho que as suas conversas com o Sérgio deveriam ser muitíssimo vistas, assim, porque elas são muito instrutoras. Então você Sérgio não aprende nada com os escritores, você ensina, você não precisa me enganar, porque eu já sei, já estou acompanhando há uns anos, eu já descobri isso. O Sérgio, para quem não sabe, eu e o Sérgio fazemos todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, no Instagram, no meu Instagram, que vai para o Instagram dele também, 15 minutos de papo, que a gente fala sobre atualidade, política, pandemia e tudo mais. E é um lugar que eu aprendo muito. O Sérgio, além, obviamente, de ser quem é, né, um acadêmico, um sociólogo, um especialista em meio ambiente, é um excelente escritor e, melhor ainda, ele é um grande leitor, viu, Walter Hugo? Ele é um grande leitor. E uma energia humana boa, né? Assim, a gente sente, a gente a 200 metros de distância já entendeu, assim, a energia benigna do Sérgio Abranches, assim. Eu acho muito, sabe, que o Brasil, afinal, teria até uma solução fácil, era criar um governo com Sérgio, Lilia Schwartz, sabe, há umas figuras aí, assim, eu colocava Simone Paulino para cuidar, por exemplo, do Ministério dos Desfavorecidos, de uma inclusão, por exemplo, mas há aí umas figuras, Vladimir Safatli, por exemplo, também para Drauzio Varela, estava tudo resolvido. Drauzio Varela, vocês teriam um problema resolvido, era só eleger o governo certo, não é? Assim, ir buscar essas pessoas. Sem dúvida. Porque eu acompanho muito assim essas figuras, tenho lido figuras preocupadas até, inclusive quase diariamente participando, e isso é o que me dá, neste momento, é o que me dá grande esperança no Brasil, nessa confusão em que o Brasil sempre se mete e em que se torna. Dá-me uma profunda esperança, porque eu acho que existe uma elite de pensadores brilhantes, existe uma cultura, no fundo, com muito brio e muito brilhante, que vai ajudar a inspirar as massas, mais tarde ou mais cedo. Eu acho que o Brasil encontrará matéria, e o Brasil contém matéria de consciência até para se levantar e para superar tudo isso, e vai sempre dar certo. Eu sempre tenho esperança, assim, quase a certeza de que o Brasil vai dar certo. Eu sei, eu penso um pouco no futuro. No futuro nós vamos nos lembrar dessa época como uma época muito dramática da humanidade, no geral, né? Então, a minha esperança reside que no futuro nós olhemos para trás com uma certa condescendência, de que nós vivemos, que essa geração viveu uma tragédia, talvez a maior tragédia que se abateu na humanidade até hoje, não é? As grandes tragédias eram as guerras, né, Walter? Que eram localizadas, era uma guerra ali, uma guerra aqui, ou então mesmo as grandes guerras, elas não eram mundiais, eram ali localizadas. Agora não, nós temos uma tragédia absolutamente mundial, que não faz discrição entre ninguém. Mas vamos falar um pouquinho... Mas sabe, deixa eu só... Há uma coisa nesta tragédia que ela, vindo da natureza, ela é profundamente humana, porque a universalidade fomos nós mesmos que criamos, não é? Foi um ser humano que criou esta universalidade. Sim. Em outros tempos, ainda que tivesse havido pandemias, e já não é a primeira, infelizmente, mas talvez fosse de esperar que num tempo de uma tecnologia e de uma ciência tão avançada, nós estivéssemos mais protegidos
A verdade é que não, nós fomos universalizando todas as coisas sem grande proteção, porque, sobretudo, porque não partilhamos o melhor que foi sendo descoberto. A gente foi... O comportamento dos países ricos é um bocadinho vampírico, é um bocadinho de distribuir, de colher, não é? E distribuir muito pouco. Então, para que nós, enquanto um todo humano, enquanto planeta, estivéssemos seguros, é preciso sim começar a pensar em que, para estarmos todos seguros, precisamos de estar todos incluídos numa espécie de favorecimento à partida, não é? Porque esta pandemia, ao contrário de outras épocas, esta pandemia viajou mais rápido, porque nós hoje, enquanto um todo, somos muito mais rápidos e somos muito mais ubíquos, nós estamos em toda a parte. Né? Em 48 horas podemos dar 2 voltas ao planeta em aviões comerciais. E por isso é muito sintomático de uma falha de consciência e nos modelos sociais. O facto de termos aberto o flanco e de estarmos desprotegidos, e vamos continuar desprotegidos porque a vacina continua a ser um trunfo capitalista e ela devia de ser um património da humanidade, ela devia de ser simplesmente vista como algo que a humanidade acede por direito, porque os laboratórios já foram patrocinados, já foram subvencionados, já lucraram tudo o que seria expectável poderem lucrar. Neste momento, as vacinas deviam de ser património de todos os países do mundo e deviam estar em produção em todos os lugares que se pudessem produzir. Por isso, isto tem que ver com uma falha moral. Esta pandemia também é uma pandemia que vem de uma falha gravemente moral. As vacinas são disputadas a preço de ouro, né? Ou se é que o ouro já não perdeu a validade perto delas hoje em dia. Quando você vê, por exemplo, que Israel, ali pelo início de abril, conta ter toda a sua população acima dos 16 anos vacinada, e Israel comprou as vacinas ao dobro do preço, ofereceu, não é? No fundo, especulou o preço das vacinas e por isso conseguiu vencer a corrida. Isto significa que, de facto, a pandemia vai sobretudo afetar os pobres e vai continuar a afetar os pobres. Os ricos passam um bocadinho mais de fininho. E isso não é um projeto para o mundo, não é um projeto para a humanidade. Isso vai continuar a ser a repetição de um erro, de uma falha que vai sempre vulnerabilizar a humanidade como um todo. Por isso, eu tenho falado muito nisto, defendo muito a libertação da vacina, né? A liberalização das fórmulas. A partir de um determinado momento, não é mais legítimo que a vacina seja detida por laboratório algum. Bem, gente, eu peço que todos que estejam nos assistindo, tem tanta gente aqui na live, eu vou aos poucos falando um por uma, Mariana, Celso Adolfo, querido Celso, Flávia Suassuna cumpriu e está aqui ouvindo a gente, lá de Pernambuco. Opa! Léo Cunha, querido Léo. Simone Paulino ouviu. Simone Paulino para o governo. Ouviu. Aliás, todos esses no governo. O Rafael Nori, lá de Araxá, está perguntando quem seria o ministro da Cultura. Não tem Ministério da Cultura, não. Tem que ser em outro governo, viu, Rafael? Que dê, Rafael. Eu peço, gente, que vocês estão nos assistindo, que se inscrevam no canal, curtam e, principalmente, se estão gostando, compartilhem, para que mais pessoas possam assistir a esse bate-papo. Bem, voltando então, Walter Ogum, indo agora para o seu livro mais recente, né, que você está lançando aqui conosco, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que você foi fazer dentro da sua infância no início da pandemia? Eu lembro, a gente conversou um pouquinho sobre isso. O Contra Mim é um mergulho lá nas mais profundas memórias, né? O que você foi fazer lá, Walter Ogum? Eu creio que, muito por causa desse primeiro embate da pandemia, eu creio que eu fiquei precisado de regressar às estruturas fundamentais daquilo que é a construção da minha pessoa, e por isso eu acho que nós todos começamos por ser desafiados na identidade, nesta espécie de estado
de guerra em que nos encontramos predados por este inimigo por toda a parte, um inimigo ainda por cima meio covarde, que nós não podemos enxergar, que não sabemos muito bem de onde chega, em que momento, quem está na posse da arma do inimigo ou quem está em paz, não é? Eu creio que todos nós fomos desafiados, sobretudo na identidade. Nós colocamos-nos em causa para saber não só se resistiríamos, mas se seguimos sendo quem sempre fomos perante uma fratura destas. Há uma interrupção tão grande nos nossos hábitos que isso parece suscitar uma suspensão da nossa identidade. Se nós não pudermos exercer o que nos é costumeiro, até que ponto é que seguimos sendo quem sempre fomos, não é? Até que ponto é que nos reconhecemos? E esse susto inicial, que ainda não terminou, mas que eu creio que foi muito mais violento há um ano, exatamente, em fevereiro, março, abril de 2020, esse susto, para mim, ele levantou-se como uma espécie de inspeção ao espelho, inspeção de mim mesmo. Eu fiquei com a impressão de que redobrei na minha existência, redobrei neste sentido em que tudo quanto pudesse distrair-me de ser quem sou, desapareceu. Eu fiquei entregue ao que sou, entregue à minha própria solidão. Precisei de imaginar, todo o meu tempo é todo fruto daquilo que eu faço e daquilo que eu imagino, e eu não tenho muito, deixamos de ter um pouco aquele complemento que tem que ver com o que trazem os outros, o encontro dos outros, o acompanhamento dos outros. E por isso, de alguma forma, nós ficamos em superexposição perante nós mesmos. Nós somos super expostos diante dos nossos próprios olhos neste período de reclusão. E eu achei que eu precisava de lidar comigo como se fizesse uma espécie de caminhada de autorreconhecimento, e isso precisava de começar na infância, isso precisava de passar pela infância. Eu acho que nunca quis ser outra coisa que não aquilo que quis ser quando menino, ou seja, quando menino e eu percebi a magia das palavras, a possibilidade de inventar o meu próprio mundo a partir da imaginação falada, escrita. Eu imediatamente quis ser um escritor, ainda que não soubesse dar-lhe nome, ainda que não pudesse acreditar que algum dia editasse livros, mas eu acho que sempre quis ser escritor. E ao regressar a essa paulatina, meticulosa construção dessa criança, aparecimento dessa criança, ao analisar esse tempo, de algum modo eu pude perceber se falhei, assim, a que distância é que eu estou daquela ética, daquela candura elementar que as crianças têm, mas que ao mesmo tempo divide de uma forma tão lúcida o que é bem e o que é mau. Eu acho que eu quis muito isso, assim, num tempo que me pareceu guerrear contra nós, porque isto não é exatamente uma guerra, mas é um tempo que guerreia contra nós. Eu acho que quis ter a certeza de saber o que é bem e o que é mau. Você viu, você nesse seu mergulho do Contra Mim, você previu ou esperou surpresas diferentes, como a natureza do medo modificada durante a escritura, como a descoberta e a redescoberta de uma memória? As memórias, elas são descobertas e redescobertas durante a vida, né? O que lhe ocorreu? Eu diria até que a memória foi acontecendo na construção deste livro, na escrita deste livro. A memória foi acontecendo quase como uma revelação. Sabe que eu não sabia que eu sabia tantas coisas sobre a minha vida.
talvez não me tivesse sido nunca tão importante o exercício de lembrar, esse ofício de lembrar. Eu achava que lembrava claramente aquilo que talvez fosse fundamental, não é? Mas ao escrever, eu passei a ter noites de sobressalto, em que acordei várias vezes, vendo claramente instantes, escutando vozes desse tempo, as conversas, pequenas expressões, que eu achei que eu não lembrei nunca, nunca até agora, até à escrita, eu teria lembrado isso. E então, subitamente, a minha própria vida, o meu próprio passado, ele é devolvido como contendo um elemento de revelação, um elemento de surpresa muito, muito profundo, e que pode ser muito mudador, porque me traz a certeza de ter passado por um determinado processo, e poder entender esse processo como não o entenderia no tempo de criança. E por isso essa meditação foi muito valiosa. E eu escrevi um livro que eu não saberia escrever, eu não poderia prever escrever este livro exatamente como ele é, porque até digo mais, eu achei que ele seria muito mais curto, que eu teria muito menos a dizer, teria muito menos a contar, e que a história talvez fosse mais simples. Mas à medida em que fui acumulando, em que fui recuperando algumas coisas, outras coisas foram-se seguindo. E eu até devo dizer que durante um tempo eu até conversei com a minha mãe, uma vez que eu estou confinado na casa dela, cuidando dela, eu conversei com a minha mãe sobre uma coisa ou outra, e depois parei um pouco de conversar, assim, parei um pouco de fazer uma certa intenção de pesquisa, porque eu entendi que aquilo que era muito claro no meu espírito nem sempre era muito claro no espírito da minha mãe. E eu correria o risco de, ao invés de escrever a minha memória, estar escrevendo a memória da minha mãe, que muitas das vezes se confunde entre os vários filhos que teve. E então é também muito interessante perceber que a memória pode ir até um determinado ponto, e ela, a partir de um determinado ponto, ela especula, né? E essa especulação é também uma espécie de biografia, não é? É também biografia, porque ela acaba por produzir consequências, e nós somos resultado de muita coisa que eventualmente não foi bem assim, mas se inscreveu no nosso espírito como sendo assim, e a gente reagiu e pacificou de alguma forma aquilo como sendo da nossa própria identidade. Então eu gostei muito de escrever isto. Mariana Porto fez uma pergunta aqui interessante. Contra mim estaria mais para autobiografia ou autoficção, ou ainda alguma outra coisa? Não, seria uma autobiografia, mas tendo em conta que a autobiografia é sempre, e como toda a literatura, é sempre uma coisa dotada de um artifício, não é? É sempre uma artificialidade, não é a vida em si, não é? Sendo algo que eu tenha feito agora e se possa inscrever na minha biografia de 2020, no meu como dizer, nos eventos da minha vida de 2020, enquanto assunto, ela não deixa de ser um esforço para recuperar a verdade, mas é sobretudo isso, é sobretudo um esforço, e por isso eu não posso garantir que cada detalhe foi exatamente como digo. Claro que há coisas mais fortes, há coisas muito rotundas que são fundadoras e estruturantes da minha vida e sobre as quais eu estabeleço uma espécie de dogma, não as coloco em causa. Mas há espaços em que eu crio uma certa admiração, um certo espanto até,
Mas a autobiografia é isso mesmo, a autobiografia, nós não temos, como dizer, não temos provas de termos sido quem fomos, temos poucas coisas, umas fotografias. Eu, por exemplo, não tenho imagens de vídeo na altura, tenho muito poucas fotografias, não havia gravação de som naquela altura ainda, não tenho a minha voz de criança, por exemplo. Talvez as crianças do futuro com as redes sociais e os perfis no Facebook e não sei o quê, tenham percursos mais documentados, não é? Possam deixar um rastro, uma espécie de diário a partir do qual depois reconstruam as suas vidas com uma margem de erro muito menor. Mas eu ainda eu ainda tive uma vida analógica, a minha vida era analógica e por isso a margem de erro pode ser grande, pode haver a troca até de um ano para o outro, uma coisa não ter acontecido quando eu tinha 7 anos, mas ter acontecido quando eu tinha 8. Algumas coisas terão sido assim seguramente. O Zueni escreveu um livro que se chama Quase Memória. Ele fica brincando, Sim. Ele brincou com uma alegoria que é muito legal, assim, é que as lembranças da infância, principalmente, elas são suas, mas em certa medida passam a ser dos outros, porque você ainda não consegue fazer aquela coxa de retalho. Então o livro dele chama Minhas Lembranças dos Outros, que é uma coisa divertida. Mas, Walter, o que me ocorreu, desde aquele início de escritura que nós conversamos há cerca de um ano atrás, você é uma pessoa que se digladia entre o mundo, né? Você, antes da pandemia, você não tinha uma semana de tranquilidade, de tantas viagens que você fazia. Ao mesmo tempo, você sente a absoluta necessidade de ficar só, obviamente, para trabalhar e ficar quieto, né? Seu desejo era sempre ficar quieto. Esse livro não foi, de uma certa forma, uma preparação espiritual para o que você viria a viver e o que está vivendo hoje? Sim, eu acho que ele tem muito isso como dizer, de vocação espiritual, de desígnio espiritual, e de uma espiritualidade meio um pouco escangalhada, um pouco misturada entre ser efetiva e ser só uma espécie de coisa calmante, não é? Para suplicar um espaço de meditação, um espaço até de regresso a uma certa solidão. Eu sou um indivíduo cuja natureza é solitária. A minha natureza, embora eu seja empático, acho eu, e até simpático no encontro com as pessoas, eu gosto das pessoas. Eu tenho uma propensão para estar sempre num espaço só meu, assim, na minha cabeça. Eu sou reenviado para um lugar de solidão muito, muito severo até. E eu preciso disso. E a minha vida nos últimos 10, 12 anos tinha sido uma confusão, uma exigência de presença e de viagem muito alucinante, que me estava violentando, inclusive. Eu vinha sentindo que o não dizer não às coisas, o permanentemente procurar aceder, aceitar os convites que me faziam, o estar aí pelos amigos, digamos assim, estava de algum modo destruindo a minha pessoa, assim, destruindo a minha capacidade, até levando uma exaustão, produzindo uma doença constante. Eu estava constantemente doente, coisa que nestes últimos meses, eu devo dizer, é muito estranho dizer isto, mas a pandemia, claro que é uma coisa horrível que se abateu sobre a humanidade, mas pessoalmente, tendo podido refugiar-me e tendo podido ficar aqui quieto, a pandemia tem-me ajudado muito a encontrar. Eu estive fazendo as contas, eu não saio de Portugal há cerca de 13 meses, talvez, 13, 14 meses. Isto não me acontecia, sei lá, há 20 anos, 20 e tal anos, 30 anos. É absolutamente incrível, de repente, passar mais de um ano seguido
substancialmente aqui em casa, rodeado de muito poucas pessoas e podendo focar naquilo que eu quero focar sem demasiada pressa. E isso tem mudado muita coisa na minha cabeça, tem mudado muita coisa até na minha metodologia, tem-me ajudado a ler, por exemplo, com a confusão da minha vida. Eu estava a ler cada vez menos e lia apenas meia dúzia de páginas de cada livro, porque não conseguia nunca tempo para agarrar um livro continuamente, e depois nunca estava no mesmo sítio onde estavam os livros, porque eu chegava, pousava 40, 50 livros novos em cima da mesa e no dia seguinte estava do outro lado do mundo e trazia mais 30, 40 livros e depois estava outra vez no hemisfério sul ou ia para norte e os livros iam acumulando e eu nunca estava assim, quando eu pensava que ia ter 3 horas seguidas sossegado para ler um livro, eu não tinha nenhum livro comigo e sobretudo nunca tinha o livro que eu queria ler. E isso a pandemia, com esta quietude, a pandemia trouxe-me. Eu sinto que regressei aos meus tempos de jovem, assim, quando eu não era requisitado para muita coisa, tinha uma vida social comum e podia pensar, podia dedicar uma semana à leitura da obra inteira de um determinado autor, ou podia dedicar uma semana a ver toda a videografia do Akira Kurosawa, por exemplo. E eu ultimamente tenho feito um pouco isso, assim, vou por atacado, assim, obviamente sempre com as minhas obsessões, sempre exercendo obsessões, mas eu fico assim, durante uma semana, 15 dias, eu fico muito focado numa coisa qualquer e eu vou esgotando tudo o que puder esgotar em torno de um autor, em torno de um artista. Então tem sido muito especial. Não pensei que a vida me oferecesse isto. Você acha que essa sua experiência, aliás, a experiência do mundo, né? Que você está vivendo, todo mundo está vivendo, que é essa reclusão que para muita gente é boa. Muita gente, eu tenho ouvido muitas coisas positivas. Se você fosse retornar, ou seja, aquela frase que todo mundo está dizendo, quando a pandemia acabar, ou aqui no Brasil, quando a vacina chegar, como é que você prevê que será a sua vida? Bem, eu sou muito bobo, eu fico dizendo que sim às coisas e por isso eu acho que em algum tempo eu vou estar igual, na mesmo sufoco, em toda a parte, mas eu quero muito pelo menos que eu descanse agora, que quando eu regresse eu esteja descansado o suficiente para aguentar mais 10 anos assim da minha própria bobagem. Mas eu queria muito fazer um esforço para não repetir determinados erros, assim, para não ficar correndo atrás de coisas que não faz mais sentido correr, assim, não faz muito sentido. O que, por exemplo, achar Walter? eu tinha muito essa ideia de que entre estar em casa e aceitar uma viagem para ir para qualquer lugar, qualquer viagem era melhor do que estar em casa. Achava eu que eu teria sempre muito tempo para estar em casa, mas a verdade é que a prática revelou o contrário. Eu estava muito mais tempo fora do que estava em minha casa e por isso estar à espera que um dia tivesse até a possibilidade de mexer nos livros, assim, de mexer nas coisas que fui colhendo em toda a parte do mundo. Eu nunca tive isso assim. Muitos dos livros, você sabe que agora, ao fim destes tantos meses, deste mais de um ano de pandemia, você sabe que eu ainda tenho caixas de livros que estão fechadas desde a viagem em que eu as trouxe, assim. Algumas caixas estão fechadas desde há 4 anos, 5 anos. Livros que eu trouxe de países maravilhosos e coisas que eu trouxe de países maravilhosos, eu não tive ainda condições de abrir as caixas e de ver sequer o que lá está dentro. Então fica assim meio absurdo. Porquê continuar a buscar algo que depois eu não consigo sequer
usufruir, não é? Eu queria muito dosear as coisas de maneira a que eu possa... Isso mudou muito na minha cabeça, assim, esta ideia de estar em casa, afinal, também tem interesse e também é algo fundamental, eventualmente moderar as viagens e dividir a vida entre ficar em casa e viajar tem que ser uma coisa muito mais equilibrada e muito menos ávida, não é? Tá, muita gente aqui falando, vou falar um pouquinho das pessoas. A Leia Moraes, a Flávia já falei, Zé Azevedo, Odilon Monteiro da Silva, Evandro Afonso Ferreira. Eita! Evandro faz uma pergunta aqui engraçadíssima, eu vou te fazer. Maravilhoso escritor. Foto em Pauta. Gente, muito obrigado por estar com a gente aqui. Tá? Até a Josane. Simone, o que você está perguntando, Simone? Isso de ver filmografia do Kurosawa toda de uma vez ou de Nero Novales são os seus planetas em Virgem. Tem muita coisa virgem na minha vida, Simone. Muita coisa virgem. Aqui, bem, deixa eu escolher uma pergunta do público agora, Walter Hugo. Aqui, contra mim foi isso, já respondeu, Manuel. Foi escrito na quarentena, sim. Saudade de vocês, a gente também estava com saudade. Pedem para você explicar o contra mim. Como é que eu explico? Isso, uma tentativa de fazer uma autobiografia, sendo que eu estou consciente de que é impossível fazer autobiografia, e por isso, em última análise, isto será uma espécie de romance em que eu próprio sou o personagem principal, e com tudo o que implica a escrita de um texto literário. Tem sempre artimanhas, a gente doseia o que conta, revela devagar, revela mais depressa se achar mais interessante, vai de alguma forma fazendo uma gestão da história para que ela tenha uma performance literária, o que significa que ela vira literatura, deixa de ser realidade de algum modo, não é? A gente ao escrever também mata um pouco a verdade, porque a coisa é transformada numa obra que se pretende ser uma obra de arte, por isso há uma transformação, como se houvesse uma espécie de mimética, uma coisa que transforma a realidade na mimesis da realidade, mas já não é exatamente a realidade. O Rafael Nolli, nosso querido professor lá de Araxá, fala que no Nosso Reino, o personagem principal, o narrador, é uma criança de 8 anos. Há algo de autobiográfico também no Nosso Reino? Sim, na verdade, com o Contra Mim é fácil agora de detectar o que é que em cada romance eu fui usando da minha própria biografia, da minha própria vida. E há no Nosso Reino, na personagem dessa criança, há uma ansiedade espiritual também, uma relação com Deus, uma auscultação dos discursos divinos, uma tentativa de fazer com que Deus se pronuncie. E isso tem que ver com a minha própria infância. Aliás, quando eu escrevi O Nosso Reino, que é o meu primeiro romance, eu não sabia muito bem o que estava escrevendo. Eu achava que não queria, quer dizer, não cheguei nem a achar, porque foi tão inelutável, ele foi escrito de uma forma tão inelutável, tão sem saber muito bem o que estava, para que é que servia aquele texto, que eu fui seguindo só uma espécie de beleza das expressões, de beleza aflita das situações, mas eu achei que podia usar tudo, então eu usei coisas da minha infância, eu usei coisas que são sentimentos da criança que eu me lembro de ser. Mas não era importante para mim reconstruir os episódios com rigor, então eu podia usar aquela emoção da qual eu me lembrava
para colocar numa situação meio diferente, meio mascarada, não é? Eu diria que essa criança do meu primeiro romance, O Nosso Reino, é a mesma criança que eu fui, mas de facto mascarada. Assim, ela leva uma máscara que acontece não por uma vontade de a esconder, mas porque eu escrevi sem compromisso, não tinha obrigação nenhuma de fazer com que ela fosse mais verdadeira ou menos verdadeira. Ela ficou livre para ser aquilo em que se tornou, não é? E foi muito importante para mim escrever esse primeiro romance. Eu não queria escrever romances, eu escrevia apenas poesia, e escrevi esse romance sem expectativa alguma, e eu precisei que fosse a própria editora, a Maria do Rosário Pedreira, que me dissesse que aquilo era um romance, porque eu não saberia nem classificar, não saberia nem dizer que estranho objeto era aquele que eu tinha acabado de escrever. E só a partir daí é que eu pus a hipótese de ter alguma capacidade para escrever ficção. Só depois de a Maria do Rosário Pedreira me dizer isso é ficção, isso é um romance, só depois é que eu pensei, talvez eu possa, assim, talvez eu saiba escrever um romance. Quando eu escrevi o segundo, quando eu escrevi O Remorso de Baltasar Serapião, aí eu já estava num estado de consciência completamente distinto. Aí eu estava mesmo gerindo palavras, movimentando palavras, como se de repente tivesse descoberto uma abundância que eu não previra nunca ter na minha vida. Assim, eu vinha do mundo avaro da poesia. Bem, falando do contrário da avareza, que é a generosidade, o Jonathan Nicoletti, que era o coordenador lá do FLI Araxá do 2019, você foi um dos homenageados, informa que todos os funcionários do Grande Hotel receberam os desenhos que você fez, tá? E são gratos até hoje, tá? Obrigado. Você pediu muito para serem entregues a eles e foram entregues, viu? Eu lamento não desenhar melhor, eu adoraria ser assim. Eu digo sempre que meu mestre é Caravaggio, assim, mas não tem ajudado muito, assim, que eu me transforme num grande artista plástico. Isso, eu lamento não ser melhor artista plástico, mas olha, eu ofereci o que eu pude, eu pude fico fazer. Feliz e fico torcendo para cada dia ser melhor. Não sei se você lembra dos desenhos que você fez. Afonso segura diversos desenhos feitos por Walter Hugo. Sim. O Machado de Assis era o patrono, foi né? Também foi o patrono, você o autor homenageado, fez dezenas de desenhos e distribuiu, Mas a loucura foi toda feliz. Sua, Afonso. Você é que ficou dizendo, faz desenhos, Walter, tenho uma ideia, vamos fazer assim. E eu, burro, eu disse que sim. A minha vida podia ser muito mais calma. E eu que fico encontrando assim, afeição pelos problemas. Eu ganho afeto pelos problemas. É muita burrice. Walter, me conta outra coisa aqui. Já ouvi diversos relatos seus sobre a questão de Deus e especialmente a morte e a vida após a morte. Esse contato absurdo que nós estamos sendo forçados a ter com a morte provocados pela pandemia, mudou alguma coisa sua com relação à visão da morte? Não exatamente a questão da pandemia. Eu devo dizer que eu achei até que nós sucumbiríamos mais com a pandemia. Eu acho que no meio disto tudo, com tanta tragédia e com tantas pessoas, tantas vidas que já se perderam e tantas famílias que ficarão para sempre marcadas por esta tragédia, eu acho que a humanidade, a ciência, sobretudo, foi até muito rápida. Eu não acreditava, eu não estava à espera que houvesse uma vacina um ano depois, não é? Minha mãe vai ser vacinada quinta-feira, por exemplo. Fez um ano agora, dia 2, que houve o primeiro caso positivo em Portugal. Sim, é a primeira vez na história da humanidade que se colocam vacinas
em administração num período menor a 12 meses. Não é? Foi muito pouco tempo para descobrir uma vacina, para testar e para como se diz, e para ratificar o uso da vacina em modos seguros. Então eu acho que eu, por acaso, eu pensei que a hecatombe seria maior. Eu temi que estivéssemos muito pior e que se tivessem perdido muito mais milhões de vidas, inclusive. De maneira que não é tanto isso que me faz hoje ter uma questão espiritual mais presente. Eu acho que é o eu ter entendido que eu vinha meio desenfreado pela vida fora. Eu estava muito exausto e a sensação que eu tive quando de repente há esta parede levantada que é o ficar quieto, dá a sensação de que o meu avião bateu numa parede, assim, você não viaja mais, você não sai mais, não tem mais onde ir, há um fim de linha, como se de repente algum obstáculo fosse intransponível. E eu, quando isso aconteceu, eu tive a clara sensação de que poderia estar assim no fim de uma vida, assim, no fim que eu tenho idade suficiente para por algum motivo não existir mais no mês que vem, assim. Por que não? Porque eu haverei de envelhecer até aos 90 anos de idade, não é? Eu estou rodeado de gente, eu fui rodeado de gente, de amigos, inclusive, que morreram com 40, 42, 43. Que garantia tenho eu de que não estou também já um pouco perto de acabar? E isso tem mexido muito comigo, não pelo facto de me provocar medo, mas sobretudo por me levantar um desafio ético, assim, de consciência pessoal completamente distinto, que me dá vontade de reestruturar a vida e focar naquilo que é verdadeiramente mais importante. E então eu vinha fugindo, assim, toda a minha vida eu fui fugindo de acreditar, assim, não queria muito acreditar, não queria muito, talvez não quisesse nem as obrigações de acreditar. A gente, se acreditar, passamos a ter a obrigação de uma conduta muito mais atenta, não dá para ficar distraído, a consciência não permite determinadas distrações. E eu agora aceitei esse desafio, assim, aceitei esse compromisso, aceitei essa como dizer, enfim, esse jugo de acreditar em alguma coisa, e por isso eu estou mais limitado na minha liberdade. Não posso tudo, só posso dispor do lado benigno das ideias, não posso dispor do lado maligno das ideias. Eu gostei tanto dessa sua referência a uma ubiquidade inexistente do ser humano. Aqui estou aqui com essa palavra parada na memória da sua fala, porque a gente realmente, no cotidiano da gente, era uma coisa tão absurda, e eu me lembro muito bem da sua agenda, das suas falas com relação à sua vida agitada, e me identifiquei muito com ela naqueles tempos, porque eu fui muito solidário à sua sensação, como se você quisesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, Walter Ugumãe? E agora, nessa reclusão forçada, o que mudou na sua criação? Você tinha uma metodologia de escrever estabelecida em tempos agitados, é claro. Agora, recluso, isso ficou mais, digamos, interessante, criativo, ou você continua no seu fluxo normal? Não, há uma adulteração muito grande assim, nas coisas. Eu sinto que, de facto, regressei ao meu tempo de menino, quando podia fazer minhas listas e tinha tempo para elencar coisas, desejos, elencar livros que eu quero ler, passar a ler com uma caneta na mão e, ao invés de simplesmente sublinhar, passar num caderno as citações e ficar jogando com
com citações, e tudo cria mais ideias, e os cadernos multiplicam-se. Eu comecei por achar que ia ter 2 ou 3 cadernos na minha mesa de cabeceira, e já tenho 40 cadernos, e porque um é para uma coisa, outro é para outra coisa, e é para outra coisa. Então parece que a cabeça se exterioriza, parece que uma certa máquina que o cérebro contém e que ficava latente, ficava tácita na minha vida, essa máquina de repente materializa nestes esquemas e nestas estruturas que eu vou anotando nos cadernos. E isso não faz com que eu escreva mais depressa, não, faz com que eu me sinta assim numa espécie de antessala de um lugar de escrita, como se eu estivesse a fazer uma academia qualquer para a literatura, não é? Como se eu estivesse de regresso a um tempo muito mais próximo da aprendizagem e num lugar muito mais gratificante de leitor e de espectador do que propriamente no lugar imediatamente do escritor ou do criador. Então, eu tenho escrito várias coisas, tenho inclusive aceitei 2 ou 3 pedidos para escrever textos para artistas e artistas plásticos, e por isso textos um pouco mais próximos do ensaio, e isso era algo que eu não conseguia fazer com satisfação, porque eu nunca conseguia estabelecer uma pesquisa, não conseguia tempo suficiente para fazer leituras bastantes para estar minimamente pacificado quando produzia uma opinião sobre uma obra de arte qualquer. Então eu ainda estou meio à procura de chegar novamente à ficção, mas com um entusiasmo cada vez maior. Sobretudo com a sensação cada vez mais intensa de que quando chegar o momento certo para repegar no meu romance novo, eu vou fazê-lo com a felicidade com que eu fazia há 12 anos e que depois se foi perdendo, porque de facto tem sido tão difícil abrir espaço para escrever romances que o arranque da escrita, ou que a escrita dos romances é sempre passada por uma angústia tremenda, uma sensação de que não vai dar certo, que não vou ter sequer agenda para acabar um livro, e isso é absolutamente obsceno, eu diria até. É algo que eu combato muito, e é aquilo que talvez eu queira menos deixar regressar à minha vida, que é a sensação de que, pura e simplesmente, a vida não me dá tempo, a minha agenda não me permite ser escritor, mas obriga-me a ser uma espécie de estampa oficial de um escritor. E eu quero desfazer tudo isso, e quero de facto regressar a uma quietude bastante que me permita escrever os livros que eu quiser, a quantidade de livros que eu quiser, com o tempo que eu quiser, sem ter ninguém à minha espera, sem ter ninguém apressando nem abreviando a minha escrita. Tantas perguntas aqui, eu agradeço a Eneida. A Eneida faz uma pergunta curiosa: o medo de ficar na escola, o medo da professora, descrita no livro Contra Mim, foi verdadeiro? Achei uma lindeza aí entre aspas, aceitar ser torturado em troca da ciência, fecha aspas. Uhum. Isso é pura verdade. É curioso que quem lê o livro da minha geração, assim, pessoas da minha idade, dividem-se muito entre as pessoas das grandes cidades e as pessoas das províncias, das pequenas localidades de província, como era onde eu vivia. Nas grandes cidades, sobretudo quem vivia já no centro do Porto e quem vivia em Lisboa, já não passavam por estas experiências, esta experiência meio traumatizante, violenta, fisicamente violenta da escola. É uma memória de gerações bem anteriores, de gerações que estiveram nas escolas nos anos 50, nos anos 40,
mas nas pequenas terras nós ainda tivemos esta escola nos anos 70 e até algumas crianças já nos anos 80. A escola feita como uma medição contínua de forças entre o mundo dos adultos, que era o mundo do juízo, e o mundo da estupidez profunda, que era o mundo das crianças. Eu lembro-me muito desta impressão, desta convicção que havia na sociedade, de que as crianças eram um pouco mais do que uns animais que levariam muito, muito, muito tempo até aceder à condição plena da humanidade. Por isso, eram as crianças bichos estúpidos, dos quais não se esperaria grande brilho. Então batiam-nos muito, batia-se nas crianças, batia-se muito. E essa crueldade, eu lembro-me muito eu era uma criança muito, como era muito medroso, e eu até hoje eu sou muito muito dado à dor, ou seja, aquilo que provoca dor em mim provoca muita dor. Eu suporto muito pouco a dor. Qualquer coisa física que me possa causar algum dano, eu fico, não sou aquela pessoa que recupera imediatamente, uma coisa fácil, não, eu fico mesmo magoado, como nós dizemos aqui em Portugal. E por isso eu fazia um esforço enquanto menino para não criar problemas e para não ter razões para que me batessem, para que a professora me batesse. Mas mesmo assim, constantemente ela me batia, porque era quase uma condição da existência da criança, era quase era algo simplesmente linear, fazia parte. Nós teríamos de ser batidos, nem que fosse para sabermos que éramos crianças e que tínhamos de obedecer cegamente àquela prepotência dos adultos. E lembro-me muito da maneira como nos batia com as canas, com umas canas muito finas de bambu, batia-nos com as canas atrás das orelhas, e lembro-me de sangrarmos, daquilo de nos fustigar de tal maneira que nos abria a pele atrás das orelhas e nós sangrávamos pelo pescoço abaixo e saíamos das escolas, muitos de nós, todos os dias, saíamos das escolas como se tivéssemos sido mordidos por vampiros, porque vínhamos com o fio de sangue ressequido no pescoço por sermos proibidos de nos limparmos e por sermos proibidos de levar a mão às orelhas, porque senão depois sujaríamos os cadernos e sujaríamos as coisas com que trabalhávamos. Então é assim um tempo um pouco inacreditável, não é? Que há tão poucos anos as crianças ainda fossem educadas desta forma. A Ira Nilce Cerqueira, diz que Ira Cerqueira. Estamos aguardando sempre seus livros, mas não se sinta cobrado. Nós somos apenas leitores apaixonados. Luiz Obrigado, Ira. Ira. Eu sei que você divide as suas paixões com outros escritores também, Ira. Eu sei, mas eu deixo. Eu também sou um pouco promíscuo, eu também tenho vários leitores de quem gosto muito. Falando nisso, o Pedro diz, o André Lucas pergunta se seu escritor brasileiro preferido é o Guimarães Rosa. Sim, é muito difícil, assim, talvez há uns anos eu pudesse dizer isso deslumbradamente, linearmente, mas há muita coisa no Brasil que há muitos textos, assim, muitos livros. Há uns dias, conversando com a Simone Paulino, eu dizia que talvez o Vermelho Amargo do Bartolomeu Campos de Queiroz seja o livro que pessoalmente neste momento mais me comove, sabe? É assim quase mais forte do que eu, mais forte do que a razão. É uma opção que não chega a ser profundamente racional, é mesmo uma ligação emotiva ao livro. Eu acho é uma maravilha, eu tenho uma admiração, não só ao Vermelho, a pessoa do Bartolomeu, que foi um grande amigo de vida inteira. Eu não pude conhecer, eu encontrei o livro dele, eu cheguei aos livros dele depois da morte dele. Aliás, eu até contei essa história assim, o livro dele foi-me oferecido por várias pessoas,
e várias pessoas sempre vinham com o livro e diziam: eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai gostar. Leitores na fila de autógrafos traziam e diziam assim: eu acho que você vai gostar. Enfim, mas eu recebo tantos livros e eu, quando vou ao Brasil, compro tantos livros que era sempre mais um. E a dada altura alguém voltou a oferecer o livro e eu pensei assim: caramba, mas sempre este livro, mas porquê é que as pessoas acham tanto, né? Estão tão convencidas de que eu vou gostar deste livro? Então eu tive mesmo de o ler. E eu entendi imediatamente. Aliás, eu li-o na mesma noite, quando eu decidi, eu ainda estava no hotel, eu peguei o livro e comecei a ler. Eu, em meia dúzia de linhas, assim, 2 páginas, eu estava elucidado. E o livro é brevíssimo e é maravilhoso. Então eu hoje sinto assim um carinho muito especial pelo Bartolomeu Campos de Queiroz, como sinto, por exemplo, pelo Ariano Suassuna, que escreveu esse Auto da Compadecida absolutamente brilhante, ou pela Adélia Prado, a Nélida Pinhon, por exemplo, o Inácio Loyola Brandão. Enfim, é tanta gente, o Brasil tem uma literatura tão rica e tão variada, porque depois a literatura brasileira faz-se de muitas temperaturas, de muitas mundividências, havendo uma comunhão de muitas coisas. Também se distingue por esse corpo físico gigante que o Brasil tem e que traz quase como que, não diria humanidades distintas, mas formas distintas de se ser gente. Então há muita coisa brilhante. Eu já não saberia quem é o meu escritor favorito. A Rita Lúcia Tomás Viana Reis diz que esse livro dialoga com a sua infância, O Vermelho Amargo. Uhum. O Chico Mendonça está aqui também mandando abraço, escritor abraço das para dores do mundo, do tempo. É uma pergunta do Chico: o escritor traduz as dores do mundo, de seu tempo, ou basta a ele suas próprias dores e alegrias? Não basta. Eu acho que o escritor não procuraria comunicar se não buscasse uma universalidade, se não buscasse a identificação de um qualquer padrão ou de uma despadronização, se quisermos, das emoções e do que pode ser considerado humano. Então, eu acho que há sempre uma vocação universal, há sempre uma vocação para auscultar as coisas na sua profunda universalidade, naquilo que nos pode colocar em comunhão, digamos assim. Eu acredito muito nisso, acredito que só nos podemos entender e por isso também só faz sentido escrever, porque acreditamos ou porque temos a expectativa de poder entender os outros, né? Não é exclusivamente acerca de nós. Nenhum livro pretende ser exclusivamente acerca de nós, porque se assim fosse não faria sentido sequer colocá-lo nas mãos de um leitor. Bastaria que fosse escrito e lido por nós e talvez nem precisasse ser escrito, porque bastaria ser um pensamento na nossa cabeça para executar o seu sentido, não é? Para chegar a cumprir o seu sentido. Então eu acho que a escrita, a literatura, a arte é sempre uma coisa atinente ao coletivo das pessoas. Walter Hugo, estamos chegando ao final. Se você tivesse aí um caderninho e pudesse escrever o que o seu coração mandasse, qual o recado que você mandaria para os brasileiros, os seus leitores, que são uma verdadeira legião de apaixonados pela sua literatura? Complicado. Ainda mais nesses tempos, né, Walter? Com tanta tristeza no Brasil, tantas mortes. Resistência e voz levantada. Sabe, eu acho que a gente não pode assistir a isso quieto nem silente. E se tivermos de estar apartados por uma questão de segurança, então que façamos ruído, que usemos todos os canais para fazer saber que esperamos melhor, que queremos melhor dos nossos governos, queremos melhor do mundo. Não podemos compactuar
com a atrocidade e não podemos nunca compactuar com uma certa vertigem para sermos levados ao abismo, contra todas as exclusões, contra todas as menorizações, contra todas as tentativas de fazer crer que há gente que é menos gente, contra tudo o que estraga a paridade. Eu acho que nós precisamos mesmo de falar. Se você não está falando sobre isso, se você não está protestando para que continuemos a acreditar que um dia isto vai ser melhor e que vamos ser um pouco mais iguais, você está errado, o seu silêncio está errado. Então acho que precisamos de falar nesse sentido antigo da decência e da esperança. E desde logo hoje, o Dia Internacional da Mulher, né? Precisamos mesmo de falar numa maior paridade, numa maior inclusão, porque ainda falta muito, muito para fazer. Walter Hugo, muito obrigado também pela referência ao Dia Internacional da Mulher. A gente faz aqui esse encerra dando os parabéns, dizendo que elas são, de fato, o nosso motor, a nossa inspiração. Muito obrigado, Walter Hugo, e até a próxima, né? Que seja breve. Até breve. Que seja breve. E parabéns ao Sempre o Papo, parabéns a você, parabéns a toda a equipa e muito obrigado por vocês acompanharem o meu trabalho, por me convidarem. E no próximo Dia Internacional da Mulher, tenha vergonha, convido uma mulher para conversar com você, porque a minha dimensão feminina não é o bastante para substituir uma mulher, e eu temo que nunca seja o bastante para substituir uma mulher. Mas eu fico muito honrado e aceito o seu repto para hoje ser uma mulher honorária. Eu aqui reconheço. E aqui fica a minha palavra por ela. Reconheço e faço a promessa que dia 8 do ano que vem vai ser uma mulher. Você tem toda a razão. Muito obrigado, viu, Walter? Até a próxima. Grande abraço, obrigado Afonso. a todo mundo que assistiu, participou. Se gostou, replique a live depois, passe para os seus amigos, para as suas amigas, compartilhe, que quando você compartilha, você está não só compartilhando a obra de Walter Hugo Mães, mas também incentivando a leitura e a literatura. Muito obrigado.